Ok, minha gente, já de volta com a professora Amanda. Eu tenho 3 assuntos aqui ainda, mas se bem que dos 3, 2 se confundem, né? Ou se misturam. Mas o mais importante é o seguinte, o que você foi fazer em Brasília? Então, a gente foi fazer, num primeiro momento, foram 2 momentos importantes de encontros nacionais. O primeiro foi uma formação do Republicanos, o partido que eu sou filiada e mandatária, né? E lá a gente teve 2 dias de encontros com muitas pessoas que trazem para o cenário, né, nacional o fortalecimento da mulher na política. Então, a gente teve palestra com a ministra do Tribunal Superior Militar, a gente teve palestra com o senador, com deputados, com membros do Tribunal de Contas da União. Então, a gente teve um fortalecimento, né, uma formação para que a gente faça um mandato de fato eficiente, daquilo que a gente pode, daquilo que a gente não pode, o que a gente pode criar de relacionamento, né, com essas instituições, com deputados estaduais, deputados federais. Então foi um encontro do Republicanos muito interessante, de formação, foram 2 dias, uma sexta e um sábado. E logo depois a gente teve também um encontro nacional das procuradoras de mulheres, né, em Brasília também, para discutir a questão da violência contra a mulher, a violência física, psicológica e em especial a violência política, que às vezes acontece nos cenários das mandatárias, mas muito mais quando a gente está falando das mulheres que querem entrar na política, né? As mulheres, às vezes, que são militantes e que querem esse espaço e que muitas vezes são consideradas como cotas. São as cotas, tem que ter lá para os homens poderem concorrer, como se elas não tivessem capacidade de estarem também ocupando esse cenário. Então foi uma mesa também em relação a isso, falou também de desenvolvimento da mulher, empreendedorismo. Então a gente teve com a Margarete Coelho, que é a diretora administrativa e financeira do Sebrae. Então ela traz diversas questões que o Sebrae está em parceria no mercado para o fortalecimento da mulher mesmo, tanto no cenário político quanto no cenário de empreendedorismo de indústria que eles queiram desenvolver. Até nessa questão política ela fala que o Sebrae também pode dar algum tipo de formação para a questão da carreira política, porque não basta você estar eleito, né? Você tem que saber o que você vai fazer lá dentro, como é que você vai transparecer isso para o teu eleitorado e mostrar, prestar conta, né? Isso que a gente está fazendo aqui é uma ação de prestação de contas, né? De trazer a transparência do mandato também para a população. Então, esse tipo de meio de campo também eles trazem essas informações, uso de rede social. Então, foi muito bacana também o debate, foram 12 horas de entretenimento. Foi produtivo, né? Muito produtivo, né? Com a iniciativa da deputada Soraya, que é deputada federal do Rio de Janeiro, Soraya Santos, e assim, que é procuradora-geral também das mulheres. Então foi algo muito, muito enriquecedor para quem estava lá. E também, claro que eu não poderia deixar de estar em Brasília e não ir ao MEC, né? Estive lá com a Coordenadora Nacional de Educação Infantil, a professora Rita Coelho, e lá a gente discutiu um pouco sobre as políticas que o MEC está apresentando. Vai abrir o PAC 5, então vão ter mais incentivos financeiros para os municípios fazerem programas e projetos para o MEC subsidiar. E hoje a gente já tem quase 20 milhões que já vão ser destinados para a educação pública do município, para a construção de uma escola para 455 alunos na região de interior. Vai ser a primeira escola de grande porte de tempo integral no interior, que vai ser construída ali na região de Vargem Grande. E uma creche também no Meudon, que foi um bairro que a gente conseguiu um terreno lá, o município conseguiu, e vai estar também fazendo essa matrícula, o prédio todo feito, para 155 crianças na idade de creche. E aí o que a gente fala, que já vai entrar no link do tema que você quer trazer? É importantíssimo que a gente continue abrindo espaços, porque a gente tem demanda de alunos, né? A gente ainda tem alunos que precisam estar dentro desses espaços escolares, mas a gente precisa do professor. A gente precisa do apoio, a gente precisa da merendeira, a gente precisa de toda a equipe para aquilo ali funcionar. Então, a gente precisa realizar concurso público. Não tem jeito. Não tem como fugir. Não tem jeito. A gente precisa fazer com que o serviço público municipal seja eficiente, e não que ele não tenha sido eficiente com as pessoas que estão lá hoje, né, os contratados ou os beneficiários do Programa Operação Trabalho. Mas a gente precisa trazer para esse cenário um fortalecimento do serviço público pela continuidade do trabalho. Porque quem está no pote, ele vai fazer o concurso. Deve fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. A gente tem muita gente boa que está nesse programa. Esse programa, ele é um remédio. Vamos tentar traduzir dessa forma, né? Ele é um remédio, ele é uma saída temporária para quem não conseguiu a inserção no mercado de trabalho.
E aí a gente precisa fazer com que essas pessoas tenham a possibilidade de estarem sendo introduzidas no mercado de trabalho, porque o beneficiário ele não é trabalhador, ele não está regrado pela CLT. Né? Então ele tem alguns direitos deles que seriam garantidos se fossem trabalhadores, estão sendo meio que furtados, se a gente pode trabalhar com essa fala, né? Porque o que é? Qual a natureza do Programa Operação Trabalho? É uma transferência de renda com uma contrapartida de formação. Então, a pessoa vai trabalhar e lá ela vai se qualificar para ser introduzida no mercado de trabalho. Teve uma alteração recente na lei e nessa alteração a gente não pode fazer a lei, né? A Câmara Municipal, nenhum vereador vai fazer uma lei que vai regular a questão de carga horária, de salário, nada disso, porque isso é competência do Executivo. Então, a lei veio do prefeito para que a gente analisasse. Nesse momento de análise, a gente entendeu, né, a Câmara votou e a gente entendeu que era necessário realmente flexibilizar esses horários para atender algumas secretarias e a gente propôs algumas emendas, né, a iniciativa até foi minha de fazer algumas proposituras na emenda dessa lei que estava já sendo alterada, para que a gente garantisse que o beneficiário saísse daquele momento com currículo. Porque hoje, quando ele termina o programa, ele não sai com um papel na mão para dizer se ele fez alguma formação, se ele fez alguma capacitação, se ele se qualificou de alguma forma. Então, a gente introduziu isso lá na legislação para que a gente garantisse que a pessoa tivesse pelo menos o direito de ter um currículo na mão. Eu trabalhei durante 2 anos exercendo tal função, fazendo tal coisa e me formei participando de tal curso e tudo mais. Então, tem essas aí, tem outras emendas também que a gente propôs. E entender que a gente não pode ficar dependente e trazer a nossa população de forma dependente a um programa que ele é temporário. Ali é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. A gente tem que fazer com que esse mercado de trabalho cresça, que faça essa absorção desse pessoal. Então, o pessoal que está aí no pote, recomendo que ainda não conseguiu terminar seus estudos, que termine pelo menos o ensino fundamental e o ensino médio, porque provavelmente as vagas podem ter também esse tipo de público, para que vocês façam parte do serviço público, sejam colegas nossos dentro do serviço público. Sim. E preste o serviço de excelência que a gente presta, dando continuidade. Né? Aí você vai ficar lá 25 anos, 30 anos, 35 anos de carreira dentro do serviço lá. Eu não tenho condições de contar essa história aqui, vou guardar isso para quando a Amanda voltar aqui, daqui a 2 semanas, que a gente já marcou com ela, para eu falar sobre como uma pessoa pode aproveitar o pote. Sim. Eu vou te contar essa história, você não vai acreditar. Quando eu achei uma moça, ela estava dentro de casa, ela só tinha um colchão e um fogão. Tá? Ela hoje já trabalhou no pote, já arranjou emprego, continuou trabalhando. É isso. Já passou o pote, mas durante o pote ela conseguiu comprar uma casinha para ela. Então, é isso que a gente fala. Essa história não dá para eu contar agora. É uma transferência de renda que ela é considerada, na minha concepção, como um remédio. Ele vai remediar aquela necessidade naquele momento para que você se fortaleça e futuramente consiga a sua independência financeira num lugar que você vai ter seu direito de 13º, férias, né, FGTS, enfim, dependendo de onde você estiver agregando esse serviço de forma consolidada como um trabalhor. Olha, o povo aqui tem, eu não sei se esse povo é lá de Santa Rita, mas o pessoal está falando aqui. Teu pai anda lá em Santa Rita? Papai anda. Então estão aqui dizendo que o povo vê teu pai lá, até o pai da vereadora frequenta. Ele é frequentador assíduo de lá. Carol Nogueira falando, professora maravilhosa, Maria Feliz também participando. Cruzeiro tem a maior produção de cavalos de raça do Rio de Janeiro. Também. Se não for a melhor do Brasil. Nós temos isso aí. Professor Márcio Silva, lá dos Emirados Árabes. Esse não é de Cruzeiro, de Santa Rita. Ele é aqui da Barra. João Luiz Cunha fez o calçamento da ponte do Cruzeiro até a entrada do Aras. Isso é o povo participando aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Márcio, um abraço para você e para a Marcela, aí nos Emirados. Hoje é dia do autismo. Hoje é dia do autismo. Estou até aqui, ó, com a minha camisa, que a gente precisa sempre estar falando, né, de uma relação social que ela é tão importante, tão necessária. Nos dias atuais, a gente hoje vai estar lá no TEA, tem lá uma atividade lá com as famílias, né, dos autistas, hoje às 19 horas, e quem puder estar lá, eu acho que é importante. A gente também vai estar numa premiação de um ex-aluno meu. E aí eu fico muito orgulhosa de falar sobre isso, porque eu sei o quanto a gente, né, galgou espaço para que esse menino tivesse essa independência. A escola é fundamental para ajudar esse desenvolvimento do aluno. Né, a família também tem que estar em conjunto, não tem uma opção diferente dessa.
Então, hoje é o dia da conscientização mundial sobre o autismo. É uma coisa que ela não tem regramento, né? O espectro, ele vem de várias formas, com várias limitações ou com várias provocações, que a gente esteja sempre aprendendo e trazendo o trato com a pessoa que tem o espectro de forma mais amorosa possível para dentro da nossa sociedade. Então, a gente vai estar lá nesses 2 momentos que eu, particularmente, sou uma fã dessas famílias que têm essas crianças, porque a gente entende toda a problemática. A gente tem autistas que têm graus severos, né, de convivência, e a gente vê o quanto a escola é importante para essas famílias. Eu tenho um caso clássico da última gestão minha como diretora da Escola Paz de Barros. Eu e meu esposo, a gente tem um amigo em comum, que o filho dele estava desistindo da escola no 5º ano de escolaridade. A mãe falou, não vou levar mais meu filho não tem condição de estar na escola, porque ele transitou por diversas escolas e ele não conseguia se adaptar. E aí eu falei, vem para minha. Aí meu marido na época até falou assim, gente, é difícil lidar, né, na rede pública, a gente tem limitações e tudo mais. Como é que você vai enfrentar esse desafio? Eu falei, eu acho que é por aí, a gente tem que, de fato, enfrentar esses desafios e tentar trazer para a família e para o aluno esse desenvolvimento que ele precisa. E a cada dia se descobre mais sobre o Down, sobre o autismo. Sim, a medicina tem evoluído também, né? Então, acho que são passos paralelos que estão acontecendo. E aí, esse menino hoje, Hélio, ele ficou novamente com a gente retido no 5º ano, porque a gente entendeu que era necessário ele ter esse tempo maior naquela unidade menor, porque até o 5º ano ele tem um professor, ele tem um cuidador. Quando ele vai para o 6º ou 9º, ele tem uma gama de professores, né? É um mundo diferente. E a gente entendeu que ele, naquele momento, ainda não tinha maturidade para isso. Tinha que preparar. Tinha que primeiro preparar. Então, esse ano a gente está preparando ele para ele evoluir. E você precisava ver a felicidade da mãe, que pela primeira vez teve um filho numa escola, que agora pública, ela vinha da rede particular, e que, de fato, o filho dela mostrou que ele era capaz. Então, ele não verbaliza. Então, isso deixa ele muito incomodado. Às vezes, ele é agressivo, mas a gente sabe fazer esse autocontrole dele, né? Despertar ele para ele se fazer a autorregulação. E aí, eu fico toda arrepiada quando eu falo dele também, porque para mim foi o mais marcante dos que eu tive lá. Eu tive uma escola com 7 turmas e 11 autistas distribuídos nessas turmas. Então não foi uma coisa simples gerenciar aquilo tudo, mas a gente, graças a Deus, apresentou excelentes resultados. E aí esse aluno nosso que está lá com a gente ainda, ele hoje, ele lê sem verbalizar. Por quê? Porque ele identifica quando a gente sonoriza a palavra para ele, onde é que ela está no texto, onde ela se repete no texto. Eu hoje à noite vou assistir uma palestra em um mini curso sobre autismo com a Gabriela, lá da Missão Metodista Meu Dom. Me convidou e eu vou lá. E tem que ir, Hélio, porque é importantíssimo a gente estar falando disso em todos os espaços, estar divulgando, conscientizando, porque o movimento hoje é de conscientização das necessidades que essas pessoas portadoras do espectro precisam ter respeitadas no âmbito social. É isso. Aqui, aquelas 2 coisinhas ali, quem são? Então, são meus fãs número 1 e número 2. Você já viram... Oi, como é o nome dele? Francisco e Fernanda. Francisco, você já viu você na televisão? Não, Fernanda? Já. Então vem cá. Vem cá, vem cá. Passa aqui por trás de mim, a gente já está encerrando, né? Vem. Lembrando que tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. E aliás, já está no YouTube, né? Já está no YouTube. É. Olha lá vocês lá, ó. Olha lá. Hoje a gente está aqui com esse time, né? Eu sou uma pessoa que, onde eu posso, eu carrego, né? Eu sou mãe, aquela que se desdobra para estar nas funções de trabalho, mas também não desassistir eles em casa. Eles estão aqui, podem falar melhor do que eu sobre isso. E hoje a gente está fazendo uma coisa muito feia, né? Que é matar a aula, né? Mas hoje vocês estão em família, né? Mas a gente está em família e eles foram fazer exame de sangue. Aí hoje eu tive que trazer comigo. Quem manda em casa, tua mãe ou teu pai que está ali sentado? Minha mãe. Ela que manda? Ela que manda? Pô, bagunçou teu pai agora, hein, rapaz? Bagunçou teu pai. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, por tudo que você traz todos os dias para mim. Amanhã às 10 da madrugada a gente está de volta aqui, tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, o programa já está no YouTube. Muito obrigado e tome o pessoal conversando aqui, ó. Hoje, Dona Maria Isabel, eu já não sei mais o que é. Um diretor contra todos, lindo filme, Roberto Gesserum. Eu sei qual é esse filme. Não sei porque que a pessoa... Muito o pote bacana. é um arco-íris e todo mundo participando aqui. Muito obrigado mesmo. E a gente está indo embora e 10 da madrugada a gente volta. Obrigado. Obrigada, pelo teu carinho de sempre, pela tua dinâmica aqui de conduzir o programa com muita tranquilidade e a gente poder estar aqui sempre
trazendo essa transparência do que a gente está propondo para a nossa cidade. Mas vamos voltar daqui uns 15 ou 20 dias? Claro. Porque a gente tem que falar um pouco mais de autismo. Aliás, eu falo muito de autismo aqui no programa, trago o pessoal do TAE aqui, a... Valéria? Não. Rosângela? Itamara, que é presidente do CONDEF. Estive com ela essa semana, ela marcou comigo, mas não pôde vir. Eles estão sempre aqui falando, a gente tem que... Não pode se deixar falar disso. Com certeza. Está falando aí com a gente? Não. Professora, muito obrigado. Aliás, vereadora, muito obrigado. Daqui a pouco a gente está aqui de volta para enriquecer esse programa seu. Obrigada pela oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado.